Boa noite. Boa noite. Protesto contra a alta das passagens tem confronto no centro de São Paulo. Cerveró diz que campanha de Jacques Wagner recebeu dinheiro desviado da Petrobras. Mensagens mostram que o empreiteiro condenado na Lava Jato tinha relação próxima com Eduardo Cunha. Inflação oficial fica acima dos 10% em 2015, a maior em 13 anos. Joaquim Levy vai comandar a diretoria financeira do Banco Mundial. Após fuga espetacular, El Chapo, o maior traficante do México, é recapturado. Protesto organizado pelo movimento Passe Livre contra o aumento das tarifas do transporte público terminou em confronto de manifestantes com a polícia militar. O protesto começou por volta das 5 da tarde na Praça Ramos de Azevedo, em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade. O ato seguia pacífico até a Avenida 9 de Julho. Lá, policiais jogaram bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Alguns manifestantes revidaram com pedras. Houve vandalismo. A partir de amanhã, as tarifas unitárias dos ônibus, metrô e trens passarão de R$ 3,50 para R$ 3,80. Ainda nesta edição, você terá mais informações sobre este protesto. Ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, envolve o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT, no esquema de corrupção da empresa. Documento apreendido no gabinete do senador petista Delcídio do Amaral, que era líder do governo, contém um resumo da delação premiada de Cerveró e informa que Jacques Wagner recebeu grande aporte de recursos originários de propinas para sua campanha ao governo da Bahia em 2006, quando foi eleito. O dinheiro teria sido desviado da Petrobras por meio de uma operação atribuída ao presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. A Polícia Federal apura quem repassou a delação de Cerveró para Delcídio. Acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato, o senador está preso desde o dia 25 de novembro. Delcídio também foi diretor da Petrobras e manteve estreita relação com Cerveró, que foi condenado 2 vezes até agora. Gabrielli nega as acusações e diz que nunca soube de utilização de recursos ilegais dos fornecedores da Petrobras para as campanhas de Jacques Wagner. A assessoria da Casa Civil informou que o ministro Jacques Wagner não irá se manifestar sobre o assunto. Relatório da Polícia Federal revela dezenas de mensagens trocadas entre o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, e o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. As conversas mostram que o empresário, já condenado na Operação Lava Jato, tinha relação próxima com Eduardo Cunha. Entre 2012 e 2014, os dois trocaram 94 mensagens. Nelas, há marcações de encontros, pedidos de doação para campanhas eleitorais e agradecimentos. Uma das mensagens levanta a suspeita de que eles trabalharam juntos durante a preparação de medidas provisórias, que são atos do presidente da República com força de lei, submetidos ao Congresso Nacional. Em outra mensagem, Léo Pinheiro e Eduardo Cunha citam o nome de Henrique, que os investigadores suspeitam ser Henrique Alves, ex-presidente da Câmara, atual ministro do Turismo. O deputado diz que Léo Pinheiro resolveu metade do caso Henrique e que teria esquecido dele. Em nota, Cunha disse que jamais recebeu qualquer vantagem indevida de quem quer que seja e lamentou o vazamento seletivo de dados protegidos pelo sigilo. Também em nota, Henrique Alves informou que todas as doações para sua campanha ao governo do Rio Grande do Norte foram legais. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, da mulher dele, Cláudia Cruz, e da filha, Daniele da Cunha. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O inquérito apura a existência de contas secretas no exterior. Cunha disse que Janot atua politicamente, escolhendo a quem investigar. O empresário Luiz Eduardo Campos Barbosa da Silva é o novo delator da Operação Lava Jato. Ele é sócio do operador da multinacional holandesa SBM, Júlio Ferman, que já fechou acordo com a Justiça. Os dois eram chamados de Batman e Robin pelo ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, por andarem sempre juntos.
Luiz Eduardo é apontado pela Polícia Federal como operador financeiro da SBM e também das empresas Alusa e da Rolls-Royce. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. O Supremo autorizou quebra de sigilos de Eduardo Cunha e família e vazam trechos de mensagens trocadas por Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, com hoje ministros. Ministros Edinho Silva da Comunicação, Henrique Alves do Turismo e Jacques Wagner da Casa Civil, citado também pelo delator Severo. Fundos para campanhas. Há 1 ano e meio vazam delações ou trechos de investigações. Provas coletadas confirmaram porções de outros vazamentos, assim como outras porções serviram apenas às manchetes e ataques a adversários. São investigadas empreiteiras com atuação país afora e que, óbvio, atuam junto a governadores e prefeitos. Apure-se o que era ou não é legal ou ilegal e que pague quem tiver o que pagar. Temos tratado aqui ao longo de 1 ano que o vasto e explosivo material apreendido com empreiteiros não vem alimentar chantagens nos subterrâneos do poder. Milhares de documentos e dados foram apreendidos. Empreiteiros certamente não registravam apenas peripécias na Petrobras, foco legal da Lava Jato. Então, onde, com quem está essa explosiva e vastíssima documentação? Como se sabe, prevarica o agente público que não solicita investigação ao conhecer um crime. É incomensurável o poder, inclusive político, desse material. Tome-se como exemplo história relatada entre 99 e 2004. Em 38 fitas, 12 horas de conversas escusas gravadas dentro da Polícia Federal, cuja direção caiu em março de 99 ao ser publicada a reportagem Os Porões do Brasil. Ao contrário do que faziam crer a presidência da República, policiais já não tinham certos grampos do escândalo Civan. Fitas tinham sido apagadas por economia, restavam só anotações e fim da chantagem. Final daqueles anos 90, início dos 2000, tempos em que a Polícia Federal vivia na penúria refém da espionagem norte-americana, como revelado ao longo de 4 anos, 8 reportagens e 72 páginas. Em documentos, extratos bancários, depoimentos de delegados, agentes e do ex-chefe do FBI no Brasil, provas de como CIA, DEA e FBI operavam dentro da Polícia Federal. Eram os tempos da ideia e versão únicas e de estrondoso silêncio cúmplice. Boa noite. E voltamos a falar da confusão durante o protesto contra o aumento das passagens do transporte público. Barricadas foram montadas nas ruas e ônibus foram depredados. A polícia revidou. O valor das passagens sobe amanhã. O ato era para protestar contra o reajuste de R$ 3,50 para R$ 3,80 da tarifa do transporte público em São Paulo. Trem, metrô e ônibus ficam mais caros a partir de amanhã. O protesto saiu do Teatro Municipal, no centro, rodeado por policiais militares. Esse é o 4º ano seguido que o movimento Passe Livre faz atos em repúdio ao aumento da tarifa de ônibus, metrô e trens em São Paulo. Dessa vez, outros grupos também participam, como o Território Livre, que também fez uma proposta, que todos os manifestantes, a partir da semana que vem, invadam prédios públicos em forma de manifestação. Assim que os manifestantes entraram na Avenida 23 de Maio e tomaram os 2 sentidos, começou a confusão. Policiais militares usaram gás de pimenta e houve correria. Os manifestantes revidaram com pedras e fogos de artifício. E a partir daí, foram dezenas de bombas de gás lacrimogêneo. Continua, a gente consegue ver inclusive a tropa de choque completamente bloqueando aqui a 23 de maio e voltando no sentido da onde vinham os manifestantes aqui da região do Vale do Anhangabaú. Muita confusão por aqui e as bombas continuam a todo tempo. Depois da confusão na Avenida 23 de Maio, o tumulto continuou. Os manifestantes correram para as ruas aqui do centro, por exemplo, aqui ao lado do Teatro Municipal. E a polícia veio atrás. Os manifestantes atearam fogo no lixo e ainda assim continuou a correria.
Comerciantes fecharam as portas desde o início da manifestação, mas o tumulto aconteceu quando muitos trabalhadores ainda deixavam as empresas. Eles ficaram no meio do fogo cruzado. Ônibus foram depredados e algumas pessoas presas. Por volta das 9 da noite, um grupo subiu para a Avenida Paulista e interditou a via na altura da Brigadeiro Luiz Antônio. Uma agência bancária foi quebrada e os manifestantes colocaram muito lixo pela rua. Pouco depois, a polícia também chegou ao local. E protestos contra o aumento das passagens também foram registrados em outras cidades. No Rio de Janeiro, os manifestantes dividiram a concentração em 2 pontos distintos, na Central do Brasil e na Cinelândia. O grupo de manifestantes reunia pessoas mascaradas. Houve um princípio de tumulto e bombas foram lançadas pela PM. Segundo a polícia, um homem foi preso na Central do Brasil após jogar pedras na guarda municipal. E em Belo Horizonte, manifestantes fizeram uma passeata no centro da cidade para protestar contra o terceiro aumento em pouco mais de um ano. Ao parar em uma das praças da cidade, o grupo queimou pneus no local, mas não houve registro de confusão ou confronto. Uma equipe de pesquisadores do Senegal, na África, está aqui no Brasil para ajudar nossos cientistas no estudo do Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Um dos objetivos é desenvolver métodos de detecção rápida do vírus que teria relação com a microcefalia, embora ainda não haja comprovação científica de que o vírus seja o causador da doença. A equipe de cientistas africanos é liderada pelo diretor científico do Instituto Pasteur de Dakar, no Senegal, Amadou Alpha Sall. Os pesquisadores devem ficar no Brasil por 2 semanas. Em São Paulo, os testes são encabeçados pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP e pela Fundação Oswaldo Cruz. A ideia é que os profissionais que já atuaram no combate do vírus Ebola na África ajudem com a experiência própria. O Zika vírus já é estudado por lá há mais de 10 anos em macacos. Esse grupo do Dakar trabalhando conosco está treinando facilitadores. Essas pessoas, depois que uma parte do grupo de Dakar volta, vão treinar outras pessoas aqui no estado, que vão treinar outras pessoas assim, de forma sucessiva, no formato de árvore. Estão trazendo toda uma parte de imunologia, de sorologia, de Zika, que a gente não tinha no Brasil. Apesar do Ministério da Saúde já ter confirmado que há uma relação entre o Zika vírus e a microcefalia, os pesquisadores ainda não sabem se o vírus é a única ou a principal causa da doença. Para chegar a esta confirmação científica, as equipes brasileiras, junto com os senegaleses, também vão considerar durante os testes outros fatores que podem estar relacionados com os casos de microcefalia que já foram diagnosticados. A microcefalia é uma condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor que o esperado, que é de 34 centímetros. A gente tem que saber qual exatamente é o mecanismo causal, ou seja, o vírus está indo nessa célula, usando tal maneira de entrar na célula, matando a célula por causa disso. E se a pessoa foi exposta antes a dengue, por exemplo, esse anticorpo que ele tem em dengue vai ajudar ou não o Zika. Todas essas coisas a gente está pensando o dia todo. Uma vacina está nos planos, mas antes, os pesquisadores pretendem elaborar técnicas de detecção rápida do vírus. Um dos fatores que dificultam o diagnóstico são as semelhanças entre o Zika e o vírus da dengue, transmitido pelo Aedes aegypti. O mosquito também é o vetor da febre chikungunya. O vírus Zika é muito semelhante ao vírus dengue e nós não sabemos se isso vai ser algo bom ou ruim. Para o diagnóstico, sem dúvida nenhuma, é ruim. De acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde, até o último dia 2 de janeiro, o número de casos suspeitos de microcefalia relacionados ao Zika vírus era de 3.174 em todo o Brasil, com 38 mortes. Em São Paulo, 8 casos suspeitos estão sendo monitorados. O homem suspeito de roubar um helicóptero em São Paulo, vestido de Papai Noel, foi preso na cidade de Queimadas, na Bahia. A aeronave ainda não foi localizada. Segundo as secretarias de Segurança Pública de São Paulo e da Bahia, Nabiel Cordeiro da Silva, de 30 anos, foi localizado por volta das 6 horas da manhã. De acordo com as investigações, Nabiel escolheu a cidade de Queimadas para se esconder porque tem parentes na região. Ontem, outro homem suspeito de ter pilotado a aeronave também foi preso. O roubo do helicóptero foi no dia 27 de novembro. Imagens de câmeras de segurança mostram o Papai Noel no campo de Marte, de onde a aeronave
aeronave saiu para uma confraternização de Natal em um sítio em Mairinque, mas o evento era falso. Assim que pousou, o falso Papai Noel anunciou o assalto. A Polícia Civil trabalha com a hipótese da aeronave ter sido levada para o Paraguai. O caso segue em investigação. O governo de São Paulo suspendeu por um ano o início das obras para a expansão da linha 2 verde do metrô até Guarulhos. Atualmente, a linha vai da estação Vila Madalena, na Zona Oeste, até a Vila Prudente, na Zona Leste. A suspensão do contrato para a expansão da Vila Madalena até Guarulhos, na Grande São Paulo, foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 31 de dezembro. A suspensão vai até o final de dezembro desse ano. O metrô afirma que o adiamento ocorreu porque não houve a liberação de 2,5 bilhões de reais de recursos do BNDES pelo governo federal por causa do ajuste fiscal. O governo do estado afirma que vai priorizar as obras que já estão em andamento. O ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vai para o Banco Mundial. Ele comandará a diretoria financeira da instituição. O cargo estava vago há 2 meses. O anúncio oficial deve ser feito na segunda-feira. Na hierarquia do Banco Mundial, Levy estará abaixo apenas do presidente Jim Yong Kim. Inflação oficial de 2015 fica em 10,67%, bem acima do teto da meta do governo, que era de 6,5%. O valor do índice é o maior desde 2002. Segundo dados do IBGE, divulgados hoje, preços dos alimentos, da habitação e do transporte foram os que mais subiram. O aumento de 12,03% no preço dos alimentos pesou no bolso do brasileiro. Já o maior impacto do ano partiu do aumento da energia elétrica e dos combustíveis. A luz, no ano passado, subiu, em média, 51%, sendo que São Paulo teve um reajuste de 70,97%. Já a gasolina subiu, em média, 20,10%. E o custo médio do etanol subiu 29,63%. A inflação foi maior que o rendimento da caderneta de poupança, que teve o pior resultado desde 2002. A aplicação rendeu 8,15% no ano, valor inferior à inflação do período. Em carta enviada ao Ministério da Fazenda, o Banco Central diz que vai buscar a inflação abaixo do teto de 6,5% este ano. Segundo o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, a valorização do dólar e o aumento dos preços administrados, como os das tarifas de energia, provocaram ajustes de preços e criaram importantes desafios à condução da política monetária. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Se você deixou dinheiro na poupança no ano passado, você despoupou. Sim, ao longo do ano, a quantidade de dinheiro que você colocou lá diminuiu. No ano passado, a caderneta de poupança rendeu 8%. E no ano passado, a inflação foi de quase 11%, como soubemos hoje. Quer dizer, na média, os preços subiram mais do que o rendimento da poupança. É a primeira vez que isso acontece desde 2002. Logo, isso não é poupar. Muita gente percebeu o prejuízo e saiu da caderneta. No ano passado, o total dos depósitos na poupança caiu cerca de 54 bilhões para um total restante de 656 bilhões. Claro que muita gente tirou dinheiro da caderneta porque a situação da economia está ruim. Mas houve quem percebesse o prejuízo e procurasse aplicação mais rentável. Este ano, a situação da caderneta não deve ser muito melhor. Por hora, estima-se que a poupança deva render uns 9% em 2016. E a inflação média deve subir uns 7%. O ganho, então, vai ser mínimo. A caderneta tem algumas vantagens, é claro. É muito simples de usar, é quase como uma conta corrente no banco. Não paga imposto. Mas essas pequenas facilidades valem a pena de ter prejuízo? Não. Há aplicações quase tão simples e praticamente tão seguras quanto. Por exemplo, aplicar em um fundo de renda fixa de um grande banco. Nem todos aceitam qualquer valor de aplicação. Todos têm taxa de administração, que come o valor do rendimento. Mas quase qualquer fundo de banco de renda fixa rende mais que a poupança. Consulte o gerente do seu banco, olhe os números e saia da poupança. Há uma aplicação muito melhor que todas essas, que é o Tesouro Direto, como a gente sempre diz aqui, que é o empréstimo direto de dinheiro para o governo. É bem mais complicada, exige abertura de conta em corretora, obriga o aplicador a escolher que títulos comprar, exige mais conhecimento, em suma. Mas vale a pena estudar. Há títulos do Tesouro rendendo quase o dobro da poupança. O importante é não bobear, não deixar dinheiro parado na conta,
não deixar dinheiro encolhendo na poupança. Em um ano, a diferença parece pequena. No longo prazo, para quem quer fazer pé de meia, que leva décadas, a diferença vai ser brutal. Boa noite. Agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Nuvens carregadas avançam do Mato Grosso do Sul para São Paulo e pode chover logo cedo na maior parte do estado. Na região centro-oeste, o calor continua forte. Faz 33 graus em Votuporanga e 32 em Araçatuba. Na região centro-norte, são esperadas pancadas isoladas a qualquer hora. Máxima de 28 graus em Franca e 30 graus em Bauru. No litoral e Vale do Paraíba, faz bastante sol e a sensação de abafamento aumenta. A máxima chega a 34 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo também deve chover de forma pontual a qualquer hora do dia. Amanhã, aqui na capital, as pancadas podem ser maiores à tarde e à noite, máxima de 30 graus. No domingo, o tempo não muda. A temperatura varia de 22 a 28 graus. Na segunda-feira, o dia deve ser mais fechado e mais fresco. A máxima não deve passar dos 25 graus. E na terça-feira, o sol volta, mas não estão descartadas pancadas de chuva com raios. Os termômetros marcam de 21 a 28 graus. A seguir, a nova edição comentada do Manifesto de Hitler, Minha Luta, é lançada na Alemanha. E ainda no México foi recapturado o traficante conhecido como El Chapo. Líder do cartel de Sinaloa teve fuga espetacular da prisão em julho do ano passado. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Os estofados fabricados 100% em couro de exportação pela Sofá e Colchões são sinônimos de requinte, qualidade e durabilidade. E por sermos fabricantes, os nossos preços são 50% mais baratos. Esplendore, assento em coxo fabricado em molas, 12 parcelas de R$ 199. Glamour, costura dupla em todo o conjunto, 12 parcelas de R$ 289. Diamante, transforma-se em ched com encosto articulado, 12 parcelas de R$ 549. 100% em couro, design Sérvio Carvalho, só na Sofá e Colchões. Você dedicou noites, abriu mão dos finais de semana e até perdeu o namorado. E se você que fez o Enem perder o prazo de inscrição do Sisu, do ProUni e do FIES, além de perder a chance de definir o seu futuro, você vai perder noites de novo, vai perder finais de semana de novo, você vai perder até o namorado de novo. E perder o namorado de novo não dá, né? Não perca o prazo de inscrição e siga o caminho de oportunidades. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. No Todo Seu de hoje tem Zé Armando Vanucci nos bastidores de um programa de TV. E um musical impecável, com a bonitinha Thier, que vai trazer o melhor da MPB pra gente. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite, e eu tô aqui esperando, não falta. O traficante mexicano El Chapo é recapturado. O anúncio foi feito pelo presidente do país, Enrique Peña Nieto. Ele é considerado o maior traficante do país. El Chapo foi preso em uma troca de tiros com fuzileiros navais mexicanos no estado de Sinaloa. Na operação, 5 suspeitos morreram e outros 6 foram presos. Um fuzileiro ficou ferido, mas sem gravidade. O líder do cartel de Sinaloa escapou 2 vezes de prisões de segurança máxima. A segunda fuga foi cinematográfica. El Chapo escapou em julho por um túnel de 1,5 km cavado no chuveiro de sua cela. O local tinha sistemas de ventilação e iluminação. Uma motocicleta adaptada sobre trilhos teria sido usada para transportar as ferramentas e máquinas necessárias para a escavação. O sofisticado túnel terminava em uma colina. A região era cercada por plantações de milho.
As autoridades da Bélgica revelam que foi encontrado o esconderijo do terrorista foragido, suspeito-chave dos ataques de 13 de novembro em Paris. A descoberta aconteceu em 10 de dezembro e só hoje foi revelada. As investigações levaram a um apartamento do terceiro andar de um prédio no bairro de Schaerbeek, em Bruxelas. Ali foram encontrados material para fabricar explosivos, 3 cinturões feitos à mão e a impressão digital de Salah Abdeslam, que está foragido. Os investigadores descobriram que o apartamento foi alugado com documentos falsos. 10 pessoas já foram presas na Bélgica por suspeita de ligação com os ataques, que mataram 130 pessoas. Os detidos teriam ajudado Abdeslam a escapar da polícia ou preparar os ataques a partir da Bélgica. O árabe israelense que abriu fogo num bar de Tel Aviv na semana passada e matou 3 pessoas foi morto pelas forças de segurança de Israel. Nashat Melin, árabe israelense de 30 anos, foi morto dentro de uma mesquita numa aldeia do norte de Israel, perto da casa onde ele morava. Ele teria tentado escapar, abriu fogo com a mesma arma que usou no ataque em Tel Aviv e foi morto por militares. A imprensa israelense divulgou que ele mudou de esconderijo 2 vezes. O ataque ao bar foi na semana passada. Câmeras de segurança mostram o agressor dentro de uma mercearia e depois abrindo fogo contra os clientes. O pai reconheceu o filho pelas imagens, percebeu que sua arma tinha sumido e avisou a polícia. As autoridades suspeitam que ele agiu como parte de uma célula organizada de terror. A polícia da Alemanha identificou 31 homens suspeitos de participação em ataques a mulheres no Ano Novo, na cidade de Colônia. 18 já haviam pedido asilo para o governo alemão. A polícia já recebeu 170 denúncias de mulheres, a maioria sobre roubo e lesão corporal. 117 queixas relatam algum tipo de violência sexual. Os crimes teriam acontecido no Réveillon, perto da estação central de trens e da Catedral de Colônia. Entre os suspeitos já identificados, há 9 argelinos, 8 marroquinos, 4 sírios, 5 iranianos, 2 alemães, 1 iraquiano, 1 sérvio e 1 americano. Foram presos 2 homens de 16 e 23 anos do Marrocos e da Tunísia. Os celulares deles tinham vídeos do tumulto e de assédio às mulheres. A polícia também encontrou um papel com frases sexistas, traduzidas do árabe para o alemão. A nova edição comentada do Manifesto de Hitler, Minha Luta, foi lançada na Alemanha. O objetivo é desconstruir e contextualizar o que Hitler escreveu. O Mein Kampf, o livro mais controverso da história da Alemanha, foi lançado pelo Instituto de História Contemporânea de Munique, em edição crítica comentada por historiadores. A versão tem cerca de 2.000 páginas, em 2 volumes, quase o dobro do original, e cerca de 3.500 comentários de estudiosos criticando e refutando a ideologia do ditador nazista. Depois da Segunda Guerra Mundial e da morte de Hitler, os direitos da obra passaram ao Estado alemão da Baviera, que proibia novas impressões. A propriedade intelectual caiu em domínio público no começo do ano. A publicação de cópias não comentadas continua proibida na Alemanha. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Rono Todo Seu. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda. Não perca o Mesa Redonda especial Futuro da Seleção Brasileira, neste domingo, 9 da noite. Assista agora, Todo Seu.